Meus irmãos, boa noite, a paz. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Romanos, os 4 primeiros versos ainda. Romanos, capítulo 14. Os 4 primeiros versos. Todos acharam? Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos por podermos ler a Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e coloque essas palavras ao nosso coração, que possamos produzir, Senhor, e vivermos como crentes profícuos, aprendendo de Ti e vivendo para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, meu Deus, e aqui estamos nós para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Meus queridos, nós ainda continuamos aqui no capítulo 14, nesse pequeno trechozinho aí, que são os 4 primeiros versos. Esses 4 primeiros versos, eles foram intitulados da seguinte forma: a igreja é um local de acolhimento, não de debates e juízo por questões triviais. Nós vimos, já há 2 domingos, que a igreja do Senhor é um local que o Senhor estabeleceu para que acolhessem pessoas. E, principalmente domingo passado, nós tratamos assuntos pertinentes ao verso 1, aonde nós ficamos aqui detidos. Pretendemos terminá-lo hoje, mas para que nós possamos adentrar no finalzinho aí e seguirmos para o verso 2 em diante, vamos recapitular rapidinho o que nós temos visto. Lembrando que nós estamos nesse primeiro trecho. O primeiro trecho deixa bem claro para nós que o Senhor estabeleceu sua igreja como local de acolhimento, não para debates ou discussões de coisas triviais. Esse é o escopo do conteúdo que nós estamos meditando. Domingo passado, nós vimos sobre o imperativo do acolhimento, em que Paulo estabelece e deixa claro aqui para esses irmãos, principalmente para as pessoas daqueles que são qualificados como fortes na fé, que o acolhimento não é um desejo, não é uma vontade, não é opção, é um imperativo da parte do Senhor. A igreja deve acolher os mais fracos. Vimos também que Paulo caracteriza aquele que é acolhido. Aquele que é acolhido aqui no verso 1, Paulo qualifica como fraco na fé, como um débil. A fraqueza na fé, a debilidade na fé desses irmãos, nós vimos que a palavra grega mostra que são pessoas trópegas, pessoas fracas, pessoas que não conseguem se sustentar simplesmente pela certeza em Cristo Jesus, mas que precisam de alguns apetrechos, do qual nós falamos que são bengalas espirituais, para que eles possam continuar a sua caminhada. E vimos também que no verso 1 aqui, Paulo mostra para essa igreja, ali para os fortes na fé, como é que deve ser o acolhimento. O acolhimento que ele deixa aqui no finalzinho do verso 1 é que ele deve acontecer sem a pretensão e sem a inclinação para debates, para discussões com coisas que são triviais. A característica da palavra acolhimento que nós vimos é a demanda de um receber pastoral, trazer para dentro, acolher de verdade, em amor. Vimos sobre a realidade do fraco, que é uma fé minguada, uma fé fraca, uma fé que não produz muitas coisas e que ele precisa estar agarrado em alguma coisa para que ele possa entender que está em pé. Por causa desses assuntos, irmãos, vimos que na mente do fraco na fé, ele precisa de algo.
E como eu falei para os irmãos, surgiu uma questão aqui no meio da palavra, que isso não tinha no coração, nem na mente de Paulo, trazer isso ali para os irmãos em Roma. Mas eu trouxe para cá, para nós, por quê? Porque é uma demanda recorrente nossa, porque nós podemos falar assim, tal pessoa tem uma fraqueza na fé, mas essa fraqueza na fé não é uma fraqueza semelhante a essa, que não traz impacto à igreja. É uma fraqueza que está dentro de uma conotação de pecado. Aí trouxe alguns exemplos meio esdrúxulos, que muita gente fala assim, rapaz, tal pessoa é um crente de verdade, um homem sério, uma família bonita, uma pessoa muito dedicada à palavra do Senhor, mas ele é adúltero, ele comete adultério e ninguém sabe. A irmã ela é cantora, a irmã é uma serva do Senhor, mas a irmã é uma baita de uma fofoqueira. A irmã fala mal de todo mundo, não faz mal, é só ela continuar assim de leve, é só eles manterem o nível de ficarem escondidos praticando isso. Quem sabe um dia o Senhor liberta. Quem somos nós para julgar essas pessoas? São certos tipos de fraqueza que a Escritura nos ensinou, e nós vimos domingo passado que Paulo faz uma distinção enorme. E aí nós evocamos aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 5, do verso 8 ao verso 13, a qual nos mostra que isso não é fraqueza. Pelo contrário, Paulo qualifica esse tipo de vida, esse tipo de conduta como impureza. Ele chama essas pessoas de imorais. E esses, distintamente do quadro do primeiro versículo do capítulo 14, esses não podem ser recebidos. Com esses nós não devemos ter intimidades. A ponto que Paulo fala assim, eu não estou falando com os do mundo, porque se eu estivesse falando com os impuros do mundo, é certo que vocês deveriam sair do mundo, mas não é sobre isso. Eu estou falando daqueles que se dizem irmãos, mas não são, porque eles praticam e têm essa conduta de vida. O termo, irmãos, usado por Paulo aqui para impuros e imorais, qualifica não uma pessoa que escorregou, não uma pessoa que está caminhando bem na fé e dá uma tropeçada. No grego, a melhor tradução é imorais, que está perto da porneia. É uma vida suja, imoral, leviana, que contradita com a moralidade da fé, com a pureza do evangelho. Quem é o impuro? O impuro é aquele que tem a imoralidade, a impureza como tônica de vida. É aquela pessoa que periodicamente a vida dele é a tônica da imoralidade. E aí Paulo está dizendo assim, esses que se dizem irmãos e vivem assim, com os tais, nem se assentai. Se afastem deles. Olha que loucura. Quem são? Eu especifiquei aqui, irmãos, para que não fique incertezas. Quem são esses? São aqueles com sua prática, são aqueles que, com sua prática de vida, contradizem a moral do evangelho, que é puro. Quem é esse que Paulo chama de imoral e que a igreja deve se afastar? Que é diferente do fraco na fé, do verso 14. É aquele que com a sua conduta de vida, ele contradiz o evangelho. Por quê? Porque ele é imoral. As suas palavras são imorais, os seus pensamentos são imorais, a sua conduta de vida é imoral. Com esse, se afasta, literalmente se afasta. Por que Paulo ensina isso? E aí nós fechamos aqui, porque nós entramos no finalzinho onde que eu falei que a igreja é local de proteção. Por que Paulo ensinou isso aqui? Primeiro, para que não haja contaminação na vida dos santos. Para que a igreja não torne, não aprenda que aquele ato que a pessoa faça escondidinho, ou aquele ato que o cara faça de forma escrachada, se torne uma prática na igreja. Por que, Paulo, que eu tenho que colocar para fora? Por que, Paulo, eu não tenho que ter intimidade com tais pessoas? Para que você não tenha isso como normalidade e pratique esses atos. Esse é um primeiro ponto que Paulo está tratando aqui. E a segunda demanda é que Paulo deixou bem claro, com toda robustez da Escritura, a igreja é um local de pureza
e segurança. A igreja do Senhor Jesus é um local de pureza e segurança. Não cabe esse tipo de conduta dentro da igreja. Não cabe esse tipo de comportamento dentro da igreja. E eu fiquei de ver com os irmãos domingo passado, porque nós terminamos aqui. Por que a igreja é um local de segurança? Por que a igreja é um local de proteção para as ovelhas? Por quê? As escrituras em diversos textos nos apontam para isso. Eu sei que eu quero ter um lar bacana, eu quero ter uma casa gostosa, um ambiente bom para eu estar, eu quero ter bons amigos, eu quero ter boa companhia, mas como crente, eu fui chamado para estar no aprisco do meu Jesus. E é este aprisco, é este ambiente, é esse grupo de irmãos na fé, é onde eu quero estar. Que a Bíblia deixa bem claro que é um local de segurança. Observe aí na Bíblia, a palavra que está nas mãos de vocês, Mateus, capítulo 16, verso 18. Mateus, capítulo 16, verso 18. Olha aí, olha o que a palavra fala aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, depois dessa fala do nosso Senhor, se nós olharmos em tempos idos, do tempo que nós estamos hoje, a igreja foi perseguida, não foi? Já fizeram diversas injustiças contra a igreja, não já? Mataram diversos crentes do mundo. A perseguição já foi muito intensa, não já? Aí vem aquela pergunta: prevaleceram contra a igreja? A igreja sucumbiu? Fecharam, liquidaram, acabaram com a igreja? Hoje, a igreja está sendo perseguida. Em alguns países aí tem pastores sendo presos. Em alguns países, centenas de cristãos estão sendo executados. Fecharam a igreja. Acabaram com a igreja. Essa mesma situação vai acontecer tempos mais na frente. A igreja vai continuar sendo perseguida. Muitos cristãos vão ser mortos. Muitas portas de igrejas local vão ser fechadas. Mas da mesma forma como aconteceu lá no passado, como está acontecendo hoje, vai acontecer lá. Os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus tem-na nas suas mãos. Crente, você é crente? Você crê em Cristo? Que Ele é o seu Senhor e Salvador de sua vida? Local seguro para você é dentro da igreja. Um local que não será abalado e destruído, porque está nas mãos do Senhor. Segundo exemplo, Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui o Senhor promete para os discípulos que acontecerá algo sobrenatural sobre eles. E aí quando nós chegamos em Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, e a inauguração da igreja, aquela fala do Senhor Jesus acontece com aquela igreja. E percebam, tudo que Ele falou aconteceu. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês vão ser revestidos de poder que vem do alto. E vocês vão ser minhas testemunhas aqui dentro de Jerusalém, um pouquinho mais na frente na Judéia, Samaria e até onde? Os confins da terra. Sabe o que nos mostra mais uma vez? A igreja segue cumprindo o seu propósito ao qual foi estabelecida. O mundo
não conseguiu parar a igreja. Por quê? A igreja anda firmada nas mãos do Senhor. Pastor, eu preciso de um local de segurança, eu preciso estar seguro. Crente, ovelha, seu local é a igreja. Por quê? Porque é o local dos santos. Porque é o local que está debaixo das mãos do Senhor Jesus. Por quê? Porque os propósitos dele vão se cumprir com toda a veemência. Mais um texto, João 10. Esse é um textozinho um pouquinho maior. Os irmãos que estão tomando nota, anotem aí. João 10 como um todo é um texto maravilhoso, mas principalmente nos 7 primeiros versos, aqui João traz a imagem de um aprisco. Um aprisco é um local onde os pastores ali faziam um cercado para que ficassem as ovelhas. E os pastores saíam com elas para que elas pudessem pastar. E depois voltavam e ficavam ali presas. Você vai observar que dentro desse contexto o Senhor Jesus está dizendo assim: eu sou a porta das ovelhas. O ladrão não entra pela porta principal. O ladrão tem que pular o cercadinho. Por quê? Porque ele é intruso. Por quê? Porque ele não é bem-vindo. E todas as ovelhas que estão ali dentro têm uma característica fenomenal. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Sabe qual é a característica de uma igreja que está segura? Que ainda continua ouvindo a voz do Senhor. Da mesma forma que eu vejo a imagem de pastores cuidando de ovelhas no meio do deserto, é a mesma imagem que eu vejo a igreja do Senhor guardando as suas ovelhinhas dentro de um local de piedade, fazendo com que essas ovelhas ouçam a voz do Senhor. Mais um texto, Hebreus 10. Hebreus 10 é o texto áureo, é um texto muito utilizado por nós crentes, quando nós vamos tratar essa demanda da questão de estar ou não estar, de ser ou não ser obrigado os irmãos estarem congregando. Olha aí, a partir do verso 19 na sua Bíblia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem faz a promessa é o quê, irmãos? Verso 23. Quem faz a promessa é o quê? Fiel. Verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora o verso 25. Não deixemos de quê, irmãos? Não deixemos de quê? Congregar. Como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O escritor ao livro de Hebreus, ele traz desse pequeno trechinho aqui, apontamento que o crente, ele tem acesso ao Pai. Ele tem acesso a Deus. E ele estimula, congreguemos, porque esse é costume de muitos irmãos na fé. Congreguemos, entremos na presença de Deus. Irmãos, aonde que eu estou de forma comunitária e posso ouvir a voz de Deus e posso entrar na presença do meu Deus? Na igreja, queridos, na casa do Senhor. Não existe outro local tão importante quanto este na vida do crente. E por último eu quero olhar 3 textos em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 4 ao verso 6. Olha que interessante, irmãos, verso 4. Olha na sua Bíblia, verso 4. João o quê? As 7 igrejas que se encontram onde? Na Ásia. Percebe que esse A está acraseado? Nós podemos dizer João,
Eu, João, estou escrevendo para quem? Para 7 igrejas. Mas, irmãos, quantas pessoas tinham no mundo aqui? Tem noção? Não dá para ter noção, né? Mas quantas? Quantas instituições tinham no mundo aqui? Quantas escolas filosóficas existiam aqui? Tem noção? E por que que a carta que Deus escreve é para quem? É para quem? Para a igreja. Sabe com quem que Deus se comunica? Sabe para quem que Deus escreve? Sabe com quem que Deus fala? Com a João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha e primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que... O que está escrito aí, irmãos? Verso 5, aquele que vos ama. Ama quem? Esses irmãos que estão aonde? A igreja. Esses irmãos que são a igreja. O Senhor ama quem, irmãos? O Senhor ama esse mundo caído, destruído. O Senhor ama os ímpios, ama os detratores, ama os imundos, impuros. Não, Ele ama os seus eleitos que estão na igreja dEle. Aquele que vos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tem um textozinho aqui para a gente finalizar sobre esse entendimento que a igreja é um local de segurança. Apocalipse 6, verso 12 ao verso 17. Depois do verso 1 ao verso 4, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Aqui no capítulo 6, o verso 12, é o último selo que está sendo aberto, o 6º selo. E agora é um momento terrível para a humanidade. E olha o que diz a palavra do Senhor. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíam pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixava cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, dia da ira deles. E quem é que pode suster? O tempo está tão tenebroso, a situação está tão feia, que todas as pessoas, segundo o que diz aqui, se escondem. E nos seus esconderijos eles falam assim: caia sobre nós. Mesmo que nos matem, nos destrua, mas nos esconda desse Cordeiro, da sua ira, nos esconda. Olha a situação do 6º selo. Agora olha o que diz no capítulo 7, verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até o que, irmãos? Até o que? Os eleitos do Senhor. A igreja é o local dos eleitos do Senhor. Espera aí. Dá um tempo na destruição. Por quê? Temos que seguir os eleitos. Eles não vão ser danificados.
eles não vão ser abalados salvificamente. O eleito do Senhor, aquele que é a igreja do Senhor, aquele que está na igreja do Senhor, esse está protegido e vai ser até o último dia da sua vida. Somos nós, irmãos, somos nós. É por isso que entre nós e o mundo, entre nós e aqueles que se dizem irmãos, mas não são, deve haver uma distância enorme. Deus para os ventos, Deus aplaca a destruição do mundo para proteger os seus eleitos. Aí os eleitos se assentam com os impuros. Que é isso? Os eleitos comem com os impuros. Os eleitos se enlameiam com os imundos. Está errado, irmãos. Obedeçamos a palavra de Deus e lembremos que o Senhor está nos guardando quando Ele nos diz essas coisas. Amém? Vamos para o verso 2. Paulo revela o problema que separa esses dois grupos. No verso 2, ele diz assim: um crê que tudo pode comer, mas o débil come o que, irmãos? Legumes. Olha agora, o verso 2, Paulo identifica um dos primeiros problemas. São dois grandes problemas aí. O primeiro problema é esse, é a questão da dieta. Aí que os dois grupos se apresentam. Uns, que são os fortes, eles comem de tudo. Uns creem que de tudo pode comer. E outro grupo são os fracos, esses não, esses comem legumes, que é o finalzinho do verso. Mas o débil come legumes. Essa é a identificação imediata. Só que como eu tenho falado com os irmãos, aqui esse texto, ele se faz um pouco nebuloso, porque Paulo não identifica qual é a problemática aqui específica. Como eu falei domingo retrasado, aqui Paulo não está falando completamente qual é a dieta, de que problema tem a carne ali. Provavelmente eles fazem restrição da carne para comer legumes. Se ele está tratando da carne que foi oferecida aos ídolos, como acontecia lá em Coríntios, ou se ele está tratando da carne que é a carne que é imunda segundo o costume, Paulo não fala isso. O texto para nós aqui é nebuloso. O que Paulo deixa claro é que existe um problema com dois grupos, a questão da dieta. Uns comem e outros não comem. E por causa disso está tendo um atrito grande na igreja. 3 ensinos devem estar no nosso coração por causa disso. O primeiro deles é esse: Paulo não especifica o motivo ou a rotina da dieta. Aqui passa batido. O segundo ensino: o assunto é trivial. Mais uma vez, o assunto é trivial. Por que é trivial? Porque Paulo deixa claro, não fazendo um apontamento, que a questão da dieta, esse grupo que é chamado de os fracos na fé, não o fazem para que possam ser salvos. São bengalas espirituais. O assunto não deve ser nem debatido. Dieta não está sendo usada para apoio salvífico. E o terceiro ensino que Paulo especifica aqui é um motivo muito pequeno para o desprezo e o juízo. Aqui nós vamos saltar para o verso 3, e é onde no verso 3 nós vamos ver que uma parte desse grupo despreza o outro e a outra parte do grupo julga. Paulo está dizendo assim: gente, é muito pequeno o assunto, é irrelevante para que vocês desprezem e para que vocês julguem o outro por causa de comida. Tá certo. Sabe o que Paulo falando? Perca tempo com isso não, gente. Passa para frente. Vamos ganhar almas. Vamos edificar igrejas. Vamos ajudar os outros. Vamos fazer assistência. Vamos abrir mão do egoísmo. Tem tanta coisa para fazer. Vocês estão presos à dieta. Tem que chegar a nós isso aqui. Tem que vir para cá. Tem que vir para nossa casa. Quantos de nós estamos presos a coisas supérfluas? Coisas pequeninas e irrelevantes. O conselho de Paulo aqui deve ser uma prudência, uma emergência para nós. Passar para frente. Perca tempo aqui não. Segue adiante. Quer ver um exemplo? E aqui é chocante porque envolve mais demandas. Os discípulos estão andando com Jesus e de repente o Senhor começa a escutar a conversa deles. Quem é o maior entre nós? Quem é o mais importante aqui? Quem é o sabichão entre nós?
o Senhor escuta isso e continua o caminho, até chegar o momento de poder exortar aqueles irmãos. Perceba que perder-se em questões triviais é humano. Nós não podemos perder tempo com isso. Isso acontece nas nossas casas. Quantos casamentos perdem tempo com demandas triviais? Questões bobas, questões pequenas, que viram um mundaréu e às vezes não tem nem como consertar mais. Quantos? Eu, em experiência pastoral, o que eu tenho visto de casamentos que chegam ao divórcio, não por coisas grandes, mas por coisinhas pequenas que foram tomando corpo, tomando proporção, que de repente explodiu. Não é um nem dois. Por quê? Parece que nós temos a mania de, como é que é? É o cisma de ser galinha, de ficar cutucando coisinhas pequenas. É a síndrome da galinha, é ficar procurando coisinhas pequenas, que nós não precisamos. Passa para frente. Está na hora de errarmos o alvo. Que alvo é esse? O alvo das pequenas coisas. O alvo da trivialidade. E olharmos coisas importantes, irmãos. Olha para o que Paulo está falando. Gente, é pequeno demais. Gente, é relevante, passa para frente. A Bíblia mostra situações difíceis que devem ser tratadas com severidade. E é essas que nós devemos olhar. É essa que nós devemos repudiar. São casos como esse que nós devemos nos comportar e nos posicionar e falar assim, agora nós chegamos numa situação importante. 1 Coríntios capítulo 5, do 8 ao 13, foi o primeiro ponto que nós olhamos. É o quê? É diante daquele que se diz irmão, não é porque ele é imoral. Esse é o ponto importante. Esse a igreja não pode fechar os olhos. Pastor, fulano, tem um irmãozinho ali da nossa igreja que é imoral. Mas como? Mas o cara é um adúltero. Tem uma irmãzinha que é fofoqueira ao extremo. Tem um irmão que gosta de uma contenda e arruma briga com todo mundo. Tem irmão no nosso meio que é pornográfico. Tem irmão no nosso meio que é estelionatário da pior qualidade possível. E esses casos nós não podemos abrir mãos. E esses casos nós temos que ficar atentos. Quer ver um exemplo? Eu não consigo tirar isso da minha mente, porque isso aconteceu num grupinho que a gente viajou muitos anos atrás. Eu ainda era menino. Na praia, tinha várias pessoas, né, tomando banho de mar. E aí entrou um rapaz na água que com todo mundo ele chegava e encostava. Só que só fazia isso com mulheres. Era aquele rapaz que estava ali no meio da água, aproveitava a maré, o balançar das águas. Ele ia e escorava em tudo quanto era mulher. Só que quando o balançar das águas ele não encostava em homens. Para quem é pai e quem é marido, que está do lado de fora da água e vê aquilo, quando ele vê esse rapaz chegando perto da sua esposa e da sua filha, o que eles faziam? Aí eu falo porque eu estava perto de pais e maridos. Na hora que eles viram aquilo, todos eles entraram na água. Para quê? Para proteger os seus. A mesma coisa está acontecendo aqui conosco. Quando chega uma pessoa que vem esbarrar nas nossas irmãs, não tendo motivo nenhum para se esbarrar nas nossas irmãs, nós temos que realmente nos posicionar. Legume, carne, é motivo de nós nos posicionarmos? Não. Oremos ao Senhor e viemos pedir que Deus dê graça para essas pessoas. Mas agora, quando chega a demanda de pecado, nós temos que nos posicionar. Verso 2, Paulo está falando sobre isso. Olha, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Olha um texto interessante aqui, irmãos. Atos 9, verso 26 ao verso 30. Olha a diferença. Atos 9, do verso 26 ao verso 30. Olha a diferença de posicionamento e olha a diferença de como a igreja se comportou diante desse fato que está aqui diante dela. Atos 9, do verso 26 até o verso 30. Aqui está falando de Saulo. Saulo tinha acabado de ter sido chamado pelo Senhor à conversão. E Saulo agora está começando a pregar o evangelho. Só que o que acontece? Existe o grupo que é chamado colegiado apostólico. E esse grupo está ali reunido e agora Saulo tenta entrar no meio do grupo. Adivinha o que acontece?
Está dizendo bem aí no verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar-se com os discípulos. Agora olha só, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse o quê, irmãos? Sim. Por quê? Dias atrás esse cara estava matando e prendendo todo mundo. Esse cara era um trator, era um destruidor. Agora, o cara está aqui na nossa porta e quer entrar no nosso grupo. O que nós vamos fazer? Portas fechadas para ele. Eu não tenho certeza se ele é um discípulo. Estou com medo. Não só eu, mas como todos que estão no nosso meio podem sofrer, porque se esse cara não for um discípulo, ele vai nos prender, vai nos torturar e vai nos matar. Ele está se passando por discípulo. Ele não é um discípulo, ele não é um crente. O que a igreja faz naturalmente? Portas fechadas. Existem momentos, irmãos, que nós vamos ter que fechar as portas da igreja. Os irmãos têm noção disso? Os irmãos falam assim, mas pastor, a igreja, a porta está aberta. Mas pastor, o culto é público. Pastor, quem quiser entra, se assenta, cultua, ouve, está aqui conosco. Podemos impedir? Não estou falando isso. Eu estou falando da comunhão com a igreja. A comunhão com os grupos dos irmãos. Porque pelo que eu sei dessa pessoa, é ímpia, é infiel, é impuro. Ele não pode fazer parte do nosso grupo. Só que Paulo realmente era um crente. O verso 27 fala isso. E aqui aparece esse personagem que é fenomenal. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira ao Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Agora as portas estão abertas, porque estamos recebendo um crente. A igreja tem que ter maturidade, irmãos, muito grande, e ser muito sensível para poder fechar as portas para quem tem que ser fechadas as portas e abrir as portas para quem as portas devem estar abertas. A igreja do Senhor Jesus não é a casa da mãe Joana. Confunde-se muito. Não, aqui é um local de amor. Ok. Porta fechada é sinônimo de amor. Aqui é um local do Senhor Jesus. Ok. As portas fechadas mostram que é o local do Senhor Jesus. Nós temos que ter muita maturidade para que nós não venhamos cometer erros, porque a igreja está para ter cuidado com os seus. No verso 3, meus irmãos, Paulo fala sobre as proibições para os dois grupos, e é onde nós entramos naquilo que ele falou no verso 2. Vocês estão perdendo tempo com bobeira, e agora vocês estão chegando às vias do pecado. Paulo fala das proibições e o porquê eles devem se comportar dessa forma. Olha aí na sua Bíblia o verso 3. Quem come, não despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come. Porque Deus o quê? O acolheu. O motivo para não fazê-lo, Paulo deixa no finalzinho do verso. Não façam isso porque Deus acolheu tanto um quanto o outro. Quem é você para desprezar quem Deus acolheu? Quem é você para julgar quem Deus não está julgando? Quem é você para condenar aquele que Deus não condenou? Quem? Paulo está batendo aqui, deixando claro aqui. Quem são vocês? E olha o ponto, irmãos. Prestem atenção. O verso 3 mostra agora um ponto interessante. De coisinhas pequenas que Paulo está trazendo, apontamento simples, chega agora no verso 3 e ele fala assim, cara, a coisa para vocês agora apertou. Porque vocês estão desprezando e julgando quem vocês não podem fazer. Porque Deus não está fazendo isso com essas pessoas. E aqui nós aprendemos no verso 3 que as pequenas coisas, quando observadas de forma errada, fazem com que nós venhamos nos comportar de forma pecaminosa diante dos filhos de Deus. As pequenas coisas, quando são tidas como importantes e não devem ser importantes, nos colocam diretamente contra Deus. Diretamente.
Acho que uma pergunta interessante agora é essa. Como que nós nos livramos de nos apegarmos às pequenas coisas e pecarmos contra Deus? Olha que pergunta interessante. Como que nós devemos nos comportar para nos livrarmos de coisas triviais e nos colocarmos contra Deus? A resposta é simples. Uma vida dedicada em primeiro lugar à oração. Hoje, na escola bíblica, o Alex falou uma coisa aqui que foi fenomenal. Apesar da intercessão de Abraão, apesar de Abraão ter tido com o Senhor Deus e falado: Senhor, se houverem 50, se houverem 40, se houverem 10, apesar da oração, da intercessão, do clamor de Abraão, o Senhor fez aquilo que ele se propôs a fazer. Aí você fala: e para que Deus foi lá informar Abraão? E por que Deus permitiu esse conselho? Para que Deus permitiu esse diálogo? Para trabalhar no coração de Abraão. Quem foi beneficiado na intercessão? Abraão. Porque o seu coração foi modelado diante das sentenças que já estavam estabelecidas e que seriam cumpridas. Como é que eu não perco tempo, irmãos, com coisas triviais e chego ao ponto de pecar? Quando eu sou um crente que me dedica à oração. Quando eu dedico à oração, eu gasto mais tempo olhando para as demandas, pedindo a Deus graça. Quando eu sou um crente que me dedico à oração, me dedico à palavra, eu me dedico a olhar para essa demanda sobre a ótica das Escrituras. Eu demoro a falar, eu demoro a interagir, eu demoro a brigar, eu demoro a entrar em contendas. Por quê? Porque eu estou gastando meu tempo, eu estou investindo meu tempo na palavra. Hoje, pouco tempo nós dedicamos à palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Chegamos aqui num ponto, e olha só, quem come livremente não pode desprezar o que não come. Existe no mínimo 4 formas de desprezo, com a mesma palavra grega que Paulo está usando. Quem está tomando nota, escreva aí. A mesma palavra que Paulo usa aqui em Romanos 14:3, ele usou lá em Lucas 18:9. Essa forma de desprezo, ela é entendida da mesma palavra num contexto diferente, só que aqui nesse contexto ela significa que a pessoa que está desprezando são pessoas que acreditam que são melhores do que as outras. Eu posso desprezar você, eu posso ter você como menor, eu posso julgar o seu ato como errado, porque eu sou melhor do que você. Percebe por que o pequenininho agora ficou grande? Eu começo a olhar aquela pessoa como menor do que eu. Eu começo a olhar aquela pessoa como menos importante, ou menos inteligente, ou menos espiritual do que eu. Por quê? Porque ela faz aquilo que eu não faço. E o que ela faz está errado. E eu me coloco diante do Senhor. Quem é maior do que alguém, irmãos? Quem sabe mais do que alguém? Quem é mais importante que alguém? Ninguém. Essa palavra aqui dentro de Romanos, capítulo 14:3, são pessoas que acreditavam que têm e são melhores do que os outros. Mas 3 vezes apresenta isso. Pessoas desprezadas por suas opções ou nada serem. Muda a conotação. 1 Coríntios 6:4, 2 Coríntios 10:10. Ou então o desprezo, que se manifesta aqui em Atos 4:11 e 1 Tessalonicenses 5:20, o ato de virar as costas. Não é o desprezo por saber que você é melhor do que o outro, o ato de desprezar aleatoriamente, mas simplesmente você vira as costas para a demanda, você vira as costas para a questão. Só que o texto nos mostra que ali esses irmãos que estão desprezando, eles estão dizendo assim: eu sou melhor do que vocês. Eu tenho mais conhecimento que vocês. Eu tenho mais intimidade com Deus do que vocês. E por causa disso, eu tenho autoridade para poder julgar, desprezar vocês. Olha onde vai a mente da pessoa. Por que Paulo está falando para largar o trivial? Não é tão trivial, porque o trivial se faz grande. Olha aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 31, se não me foge a memória.
verso 31. Olha como é que cresce as coisas. E ela começa de um fato aparentemente pequeno. Ele fala assim: longe de vós o quê? Toda amargura. Longe de vós aquela situação que deixa um azedume, que deixa amargo, deixa azedo o ambiente do seu coração. Longe de vós. Até aqui é uma condição inerte. Longe de vós essa situação. Ou seja, é um ato que até então não está ofendendo, não está indo para ambientes maiores. Se afastem desse ato. Você fala assim, poxa, por que Paulo não previne da coisa mais grave, da coisa mais estrondosa? Porque as coisas começam pequenas, depois elas vão tomando corpo. Se você não se livrou do ambiente amargo do seu coração, você não vai conseguir se livrar da sequência do que ele fala aqui. Aí ele diz assim, longe de vós toda amargura. Agora ele começa, e cólera. Por causa da amargura, parece que o primeiro passo é a cólera. E depois a ira, e gritaria, e chega até a blasfêmia. Aonde que começou? O ambiente azedo. Deixa eu tentar trazer um exemplo próximo. Deu um cutucão aqui no Marcão, sem querer deu um tapão na orelha dele. Hoje eu falei para ele, eu estou te devendo R$20, mas eu me nego a pagar só R$20. E não é possível que o coração dele vai ficar amargo. Se fosse um valor maior, não vou pagar. R$20 eu não pago. Por causa disso o coração ficou amargo. Paulo está falando assim, se livra da amargura. Se livra desse ambiente azedo. Se livra desse ambiente perigoso. Por quê? Porque daí você vai começar a falar assim, rapaz, que pastor caloteiro é esse? E aí você vai me xingar, Marcão. Aí você vai querer me matar, você vai querer me bater. Por quê? Porque não se livrou do ambiente amargo. É o que a gente fala, para aí, irmãos, não sai daí. Pede perdão, clama ao Senhor, pede por graça e se afasta desse ambiente azedo do seu coração. Aí Paulo não para por aqui, porque ele vai lá para o verso 32, ele fala assim, antes de você estar assim, verso 32, antes, ou seja, não estando desse jeito, estando de outra forma, aí ele fala assim, sede uns para com os outros o quê? Benignos. Antes de serem amargos, antes de serem iracundos, antes de serem blasfemos, sede benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo Jesus vos perdoou. Quando nós vivemos assim, nós não temos espaço para que nós possamos pensar assim, eu sou melhor, e por eu ser melhor eu posso desprezar. É para onde Paulo está chamando esses irmãos ali no livro de Romanos. E o último ponto que nós devemos estudar aqui no capítulo 14 é o finalzinho da palavra, o finalzinho do verso, em que Paulo fala assim, porque Deus o acolheu. Olha aí, quem come, não despreze o que não come. E o que come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Paulo fala aqui para o grupo dos fracos, o que não come, não pode julgar o que come. Também você não pode chegar aqui no ponto e julgar. Tá vendo, Rodrigo? Deus acolheu tanto o que come quanto o que não come. Por que nós não devemos julgar e não devemos desprezar? Porque Deus não está fazendo isso. Paulo está falando assim, para. Deus não está fazendo isso. E agora no verso 4, para a gente fechar aqui Romanos 14, esse primeiro bloco, Paulo diz assim, não se meta com as questões alheias. Tem uma imagem muito fenomenal, os irmãos estão aí com a Bíblia aberta, abrem em Provérbios 26. Provérbios 26, verso 17. Paulo está dizendo aqui para esses irmãos, não se metam em questões alheias. Olha o que diz Provérbios 26, verso 17. Provérbios 26, verso 17. Todos acharam aí? Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Olha só. Quem se mete em questões alheias é aquele que corre atrás do cachorro que está passando no meio da rua e vai pegar ele pelas orelhas. O que vai acontecer com essa pessoa?
ele vai ser, provavelmente, mordido. Paulo está falando assim, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Se mete aí não, vocês não têm nada a ver. Vão para outro local. E agora no verso 4 ele vai dizer assim, quem és tu para que julgue o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Irmãos, o verso 4 é a maior prova de que quando a gente começa a mexer com coisa pequena e não para, a gente vai se deparar com coisa grande. Olha onde é que eles chegaram aqui. E o que Paulo está começando a tratar aqui? Quem és tu que julga o servo alheio? Olha só, irmãos, o forte e o fraco, quem são vocês para se meterem com isso? O iníciozinho do verso, quem és tu que julga o servo alheio? Aí Paulo está falando para os dois aqui, quem são vocês? Quem são vocês que estão julgando uns aos outros? Por quê? Esse tipo de juízo é um juízo condenatório, é um juízo de depreciação. Quem são vocês para fazerem isso? Paulo continua aqui no verso 4. Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Aqui nessa partezinha aqui do verso 4, as questões supérfluas e triviais dos irmãos são de interesse somente do Senhor, independentemente de como eles estejam. O que vocês estão julgando? Vocês não têm nada a ver com a causa. Quem és tu para julgar o servo alheio? O servo é do Senhor, não é de vocês. E ele continua no verso 4. Para o seu Senhor, ele está em pé ou cai. A condição de vida desses dois grupos é do Senhor. Eles são servos de Deus. Eles são servos de Cristo. Essas questões pertencem só a Ele. Não é nossa, irmãos. Paulo está dizendo assim, o que vocês estão se metendo? Vocês estão se metendo na seara de Deus. Vocês estão se metendo na seara do Senhor. É como se nós estivéssemos dentro de um tribunal. Imagina acontecendo um julgamento. O juiz está proferindo a sentença, você está lá atrás, foi ver o juízo por um convidado, você se levanta e fala assim, epa, peraí, seu juiz. Não é assim não. Calma aí. O rapaz aqui é gente boa. Calma aí, Já pensou isso acontecer? O que acontece quando você começa a julgar, desprezar, tomar um pelo outro, pelo seu crivo? Você está chegando para Deus e fala assim, camarada, peraí, aqui é do meu jeito. Deus está olhando para isso aqui e está falando assim, rapaz, quem é você? Paulo está falando assim, quem são vocês? Fiquem na de vocês, a questão é muito pequena para vocês entrarem aí de frente com esse carro, de frente com esse caminhão, por causa de comida. Vocês são loucos. Olha aí, irmãos, no verso 4, é para o seu Senhor, ele está em pé ou cai. É para o Senhor Deus, não é para a igreja, não é para o homem, é para o Senhor, ele é servo do Senhor. O verso 4 continua. E Paulo agora dá uma certeza do que vai acontecer. Paulo fala assim, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Olha o que Paulo fala aqui. Paulo contraria tudo e diz assim, quem é o Senhor dessa pessoa, desses irmãos aí? É Deus. Eles podem estar caídos, eles podem estar em pé, eles podem estar em qualquer situação, é Deus. Mas olha só, vou falar uma coisa aqui para vocês. Eles vão ficar em pé, sabe por quê? Porque Deus é poderoso para sustentar eles. A crítica de vocês não sustenta. O conselho de vocês não sustentam. A ajuda que vocês podem fazer, qualquer coisa que vocês podem fazer, não sustentam ninguém. Sabe quem que sustenta o servo? Sabe quem que sustenta essas pessoas que vocês estão julgando? Só Deus. Então por que vocês estão julgando? O juízo humano tem que levar isso em questão. Quem que sustenta o servo? É o Senhor. E aí nós fechamos aqui o verso 4, irmãos, olhando para essa perspectiva. Paulo deixa claro aqui que a pessoa e o poder de Deus para os seus filhos. Existe isso, está explícito. E 3 demandas estão diante de nós. Deus é Senhor deles. Olha aí no verso 4 da sua Bíblia. Deus é Senhor deles. Quem és tu que julga o servo alheio? Aí aqui tem 2 grupos, os fracos e os fortes. O que que, Paulo está falando? Deus é Senhor deles.
Um texto nos chama a atenção e deve nos lembrar que realmente o Senhor tem propósitos com os seus. Romanos 8, 28 até o verso 30. O que acontece quando nós somos de Deus e o que Deus faz com nós quando somos dele? Romanos 8, 28 a 30. Olha aí na sua Bíblia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que com os seus, Deus está conduzindo o processo de perto até o caminho do céu. Com seus filhos, Deus está conduzindo o processo passo a passo. Desde quando? Desde quando ele se relacionava com o Filho na eternidade. Chega aqui e vai para o céu. É Deus que está nesse processo do início ao fim. Não precisem se preocupar. Não entre no meio do tratamento de Deus. Orem, só orem, porque Deus está cuidando de tudo. Agora tem uma diferença enorme aqui. Como é que Deus trata? Como é que é o relacionamento de Deus para com aqueles que não são filhos? Para com aqueles que se dizem crentes e não são crentes? E com os réprobos? 3 textos, só tomem nota aí. Mateus 19, do verso 16 ao 22. Mateus 7, verso 22, verso 23. Mateus 13, do verso 1 ao verso 23. Como é que é, pastor, o relacionamento de Deus com essas pessoas? Distante. Longe. É frio. Não tem vida eterna aqui. Como é que é? É distante. É tão distante que ele chega a um desses relacionamentos, o jovem chega para o senhor e fala assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Nossa, que pedido bacana. Cumpre os mandamentos, meu filho. Eu já cumpro todos, Senhor. O Senhor impõe diante dele alguns mandamentos. Ele fala assim: eu já faço tudo. Jesus fala assim: você está quase lá. Aí vem o fechamento da porta. Falta pouca coisa para você, pouca coisa. O que falta, Senhor? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Jesus aqui fechou as portas. Era só Jesus falar assim: não, meu amigo, você não precisa fazer nada, vem para cá. Ainda mais você tão robusto financeiro, vem para cá, papai te ama, fica aqui. Vende tudo que você tem, vem me seguir. O que a Bíblia fala desse jovem? Céu cabisbaixo, porque ele era um dono de muitas riquezas. Mateus 13 fala que Jesus falava por parábolas. E eles perguntam: mas Senhor, por que o Senhor fala por parábolas, Senhor? É para que eles vendo não vejam. É para que eles ouvindo não ouçam. É para que eles percebendo não entendam. Por quê? Porque isso aí não é para eles. Eu não os amo. Eu não tenho vida eterna para eles. Mas para vocês, a palavra sai daqui e vem para cá. Para vocês, o que está aqui vem para cá. Para vocês, o que chega aqui vem para cá. Porque vocês são meus. Olha a diferença do relacionamento. É o que Paulo está falando aqui para esse povo. Deus é Senhor deles. Cara, o que você está julgando que é forte? É forte, para que você está desprezando o que é fraco? Esses aí são amados por Deus. Você é louco. Você perdeu o juízo. O Senhor morreu por eles. O Senhor está sustentando eles. O Senhor está dando livramento para eles. O Senhor está conduzindo eles. O Senhor vai salvar eles. O Senhor vai conduzir esses homens para o céu. Você está desprezando, você está julgando. Você é louco.
Tem que chegar em nós, irmãos. Quem somos nós para tocarmos nos eleitos do Senhor? Quem somos nós para julgarmos os eleitos do Senhor? Quem somos nós para condenarmos os eleitos do Senhor? Quem somos nós para podermos fazer armadilhas contra os eleitos do Senhor? A vida do filho é para Deus. Olha só, a vida do filho é para Deus. É o segundo ensino que Paulo trata aqui. Aí ele fala assim, está em pé ou cai. Ou seja, independente do que eles estão, como eles estão, a vida deles é para Deus. Sabe o que Paulo está falando aqui para esses irmãos? A vida dessas pessoas não é para a igreja. O propósito da existência dessas pessoas não é para a família deles. O propósito da vida deles não é para eles mesmos, é para Deus. Quem está tomando nota, escreva Gênesis 1, 26 a 28, Atos 17, 26, Deuteronômio 32, 8, Isaías 43, 7, Eclesiastes 12, 13 e Apocalipse 4, 11. Eu vou tomar só 2 textos aqui, para que nós não possamos ficar sem a leitura. Atos 17, 26. Olha aí na sua Bíblia. Atos 17, 26. Olha que bacana esse texto. Paulo está pregando ali no Areópago. Aí ele está falando sobre as grandezas de Deus, Deus criador de todas as coisas, Deus soberano, Deus que não está dentro de uma caixinha, que não precisa de nada para ser servido. Aí ele chega aqui no verso 26, olha o que ele fala no verso 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Para que ele fez a raça humana? Para que essa raça humana habitasse na terra, vivesse aqui e fosse profícua, vivesse aqui para a glória de Deus. Para que é a raça humana? Para habitar nessa terra. Só isso. Mais um texto. Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. Marcão que gostou do livro de Isaías, né, Marcão? Isaías 43, 7. Olha o que diz aí. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Vou ler de novo. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para o que, irmãos? Para a minha. Para que você foi criado? Para a glória de Deus. Para que esse irmão que está aí do seu lado foi criado? Para a glória de Deus. E quem é você para desprezar ele? Quem é você para julgar ele? Não tem juízo, irmãos. Esse ato que você está cometendo está fora dos preceitos da Escritura. E para que nós possamos fechar, Deus é sustentador de todos os seus filhos. Olha que poderoso, olha que palavra linda essa daqui. Deus é o sustentador de todos os seus filhos. Essa expressão está dentro do texto quando fala assim, ele é poderoso para os suster. Não importa se eles comem, não importa se eles não comem, não importa se eles estão com bengalas da fé, eu os sustento. Não importa se eles estão em pé, não importa se eles estão caídos, eu, Deus, os sustento. Olha como a palavra de Deus nos ensina isso aí. Livro de João, capítulo 6. Esse texto chega para nós, irmãos. Verso 37. João 6, 37. Marque aí, risque esse verso, coloque, faça um bilhetinho desse aí, ó, coloca na sua carteira, coloque ele no ambiente que você vai ter acesso a ele em todos os momentos. Olha o que João fala. Todo aquele que o Pai me dá, esse o quê? Virá a mim. E o que vem a mim, qual o finalzinho aí? De modo nenhum o lançarei fora. Para que você vá ao Senhor Jesus, o Pai já te concedeu a Ele.
E todo aquele que vai a Jesus não vai ser lançado fora. Aonde que está a segurança da sustentação? Na graça do Senhor. O texto continua, capítulo 17. Só mais 3 versos nós concluímos. Capítulo 17, verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A fim que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Verso 6, ele continua falando. Manifestei o teu nome aos homens, Jesus dizendo, que me deste no mundo, eram teus. Tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 9. É por eles que eu faço o quê, irmãos? É por eles que Jesus faz o quê? Roga. É por eles que eu intercedo. Não rogo pelo mundo. Eu não rogo pelo mundo. Eu não rogo pelos ímpios, pelos perdidos. Eu rogo pelos que o Senhor me deu. O Senhor sustenta. O Senhor guarda. Mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Irmãos, Paulo nesse ensino mostra a soberania de Deus e a sustentação dele para os seus eleitos. Aonde é que eu estou firmado? Em Cristo. Eu não saio dessa segurança, dessa certeza, porque Ele é o meu Senhor. Que Deus conceda graça para cada um de nós, diante desse pequenino trecho, mas com inúmeras informações, que nós estejamos firmes nele, firmes na sua palavra, convictos da nossa vida eterna, e que nós possamos continuar caminhando, glorificando a Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos por essa palavra, agradecidos por tais certezas que chegam ao nosso coração, por sabermos, Senhor, que estamos nas Tuas mãos, por sabermos, Senhor, que somos igreja. Te pedimos perdão, Senhor, por tanto tempo e tantas vezes que perdemos tempo com coisas pequenas. Perdoa-nos por julgarmos ou desprezarmos os nossos irmãos. Perdoa-nos por tamanha fraqueza e debilidade. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de forma profícua, de forma consciente e de uma forma que venhamos a nos esconder debaixo da Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, dai-nos da Tua graça, Senhor. E muito obrigado, porque somos a Tua igreja, porque estamos nas Tuas mãos e temos certeza hoje da vida eterna por causa de Ti. É por isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.